dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir,
esplendor de sua glória, sabendo destino a mim, estava só e ferido com toda para dar sua vida por mim. Cristo não foi o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Cristo não foi amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Cristo não foi amor. Jesus
cumprirá o que apraz a vontade de Deus, que é a extensão do Evangelho em toda a terra. Que Deus seja louvado. Amém. Assim é meu coração, mas um belo dia tudo transformou. Eu fui enxergado no meu Salvador, foi a verdadeira Jesus Cristo é. Fui nele enxergado através da fé. Posso eu dar fruto, enxergado assim. Espero que venha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Espero que venha, nele sou feliz, nele estou ligado, não me dá raiz, me dá total inteira, de todo coração, posso eu dar fruto, e dar frutos bons. Jesus Cristo é, fui nele enxergado através da fé. Posso eu dar fruto, enxergado assim. Espero que venha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Fui nele enxergado através da fé. Posso eu dar fruto, enxergado assim. Espero Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh,
Aí, mas quando ele chama, ele toca, ele sabe, ele mexe contigo e você
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser morte, mas Jesus mudou minha sorte. Olha que estou aí. Pastor Vanderlei tomando café. Chama. Olha a mesa de café aí. Irmão João já tomou cafezinho dele. E as broas, hein? Que dia broa. Aqui o almoço sendo preparado para nós aí. Irmã Wanda, qual é o nome da outra irmã? Nenza. Wanda e Nenza. E a outra, a Tainara, tá lá no saco, ó. É? Para no almoço. Esse aqui é o nosso anfitrião aí. O que é que tá achando aí do congresso? Uma bênção de Deus, uma alegria muito grande compartilhar o que recebemos dos ensinamentos da palavra de Deus, viver em unidade, comunhão. Jesus nos chamou e nos designou para sermos um nele, assim como ele e o Pai são um. João 17, perto do santificai. Obrigado. Uma bênção. Tá de parabéns. Uma bênção de Deus, viu? Para o ano é lá em Lajeado Tabocal. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vocês aí tá achando o que do congresso? Graças a Deus, correu bem, né? Recepção aí do evangelista Nilton, né? E todos os participantes. E próximo ano, né? Estamos lá em Lajeado, patrocinado pelo pastor Rosivaldo e sua comitiva. É isso aí. Ali são as panelas ali que tá preparando o almoço. Hoje nós já estamos no terceiro dia e à tarde estaremos retornando para Lajeado do Tabocal. Aí os caldeirão aí de carne aí, é muita carne aí. Esse povo de cercadinho é farturento, viu? Esse povo de cercadinho não tem dó de comida não, aí.
Desde já pedir desculpa pra vocês, viu? É? Alguma coisa que não ficou legal. Pô, ficou ótimo. Até agora eu não vi ninguém reclamando não, tá tudo ótimo, tudo bem. Todo mundo tá feliz aí. Amém. Essa é a irmã Antônia, lá de Cândido Salles, preparando um cafezinho para tomar. E aí, minha irmã, o que é que tá achando aí do congresso? Maravilha. Maravilha? Amém. Só dá graça. Só agradecer a Deus por tantos bens, por tantas alegrias, tantas felicidades, né? A presença do Senhor Jesus, Espírito Santo, conosco, cada um de nós. Conhecer mais irmãos, conhecemos mais irmãos, bem de pertinho que nós não conhecíamos. Jesus abençoe cada um, Jesus abençoe cada irmão que veio das caravanas de fora, os irmãos aqui do ministério. Deus seja louvado. Esse aqui é o pastor Salatiel. Ele é o pregador do culto agora pela manhã. O que é que o pastor está achando aí do congresso? Muita gente, todo mundo alegre e dispostos a conviver uns com os outros e louvar e exaltar o Criador. Estamos todos filiados a uma gremiação cristã. Isto é o congresso, um congressamento de cristãos, de crentes em Jesus Cristo. Amém. Obrigado. E no próximo ano possamos estar juntos, né? Lá em Lajedo do Tabocal. Será uma honra recebê-lo. Aí bota no carro faz o peixe por dentro depois. A nossa cantora chegou. Ô, pastor. Já aí preparando para tomar um cafezinho. Eu vou servir a cantora aqui, ó. Aí, já preparando para tomar um cafezinho aí. Ótimo, pode continuar. O que é que vocês estão achando aí do... O que é que vocês estão achando aí do congresso? Tá maravilhoso, tá bênção, entendeu? Experiência boa, já sou acostumada com esse tipo de ambiente, com isso tudo aqui. E ó, presenciar o trabalho das irmãs, dos irmãos, todo mundo envolvido, está sendo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um. Estamos felizes com vocês aqui conosco. Amém. Feliz. Irmão Erival aí, que tá achando o que do congresso? Mas, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Glória a Deus, né? Lembra a minha juventude. Amém. Isso é coisa boa demais. Amém. Que se repita por muitos anos. Muitos anos. Amém. Nome Glória de a Deus. Bom café. Ainda tem bolo ainda, as garrafas de café ainda. O pessoal ainda está preparando ali o almoço. Agora eu vou encerrar o vídeo. Agora abram vossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. 1 Pedro 1. Aleluia. A partir do versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se vos invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deus, obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado pela tua palavra lida. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estar mais pertinho de Ti a cada dia. Obrigado por cada história, por cada vida aqui presente. Obrigado por este corpo de obreiros que está aqui. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Deus, por esse templo, por este lugar de oração e adoração. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus. Podemos aceitar. Aleluia. Queridos e queridas do Senhor Jesus, santidade. Muito obrigada. Santidade. O que é santidade, meus amigos? O que é santidade, igreja do Senhor? Santidade não é ser perfeitinho. Santidade também não é ser certinho demais. Santidade é pertencer a Deus. É viver separado. Fugindo, nos afastando do que nos leva a se afastar de Deus. A entristecer a Deus. A nos tirar do caminho. Santidade é caminhar todos os dias, tentando parecer com Jesus. Porque santo, santo, santo é somente Ele para vencer. Agora nós devemos buscar a santidade todos os dias, porque sem a tal, ninguém verá o Senhor. Santidade, antes de ser comportamento, santidade é identidade. Deve ser a identidade do cristão. A santidade. As pessoas devem olhar para mim, olhar para você, olhar para este corpo de obreiro e dizer: ali vai o santo homem de Deus. Olhar para você onde quer que você esteja e aí vai dizer: ali está uma santa mulher de Deus. Então, santidade é isso. É entender que não é só um comportamento seu. É a identidade adquirida. Porque você foi comprado, lavado
e remido pelo sangue do Cordeiro. E na nossa vida, dizer não para certas coisas, dizer não para o pecado por medo, não quer dizer santidade. Santidade é convicção. Eu digo não porque eu sei a quem eu pertenço. Santidade é dizer não porque meu propósito é o céu. O meu alvo é Cristo. Tem muitas pessoas que vivem fugindo disso ou daquilo outro porque tem medo do seu próprio eu. Porque diz assim, eu me conheço, então deixa eu passar por cá, porque eu me conheço. Porém, santidade não é apenas você dizer eu vou fugir porque eu tenho medo do que há de acontecer se eu ficar. Santidade é ter convicção, eu vou fugir, porque eu sou santo, eu fui chamado, eu fui escolhido e aqui não é o meu lugar. Aí é totalmente diferente. Santidade é entender que Deus te chamou. Há um versículo bíblico que está em 1 Pedro 1,15 que diz, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O chamado à santidade nasce da relação, da convivência, da comunhão e não do moralismo. Moralismo, qualquer homem por aí, qualquer mulher que se diz moralista, ela vai dizer assim, não, eu sou uma pessoa, eu sou até mais crente do que certo crente, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Isso eu já ouvi. Pessoas dizer dessa forma. Eu não preciso ir cultuar, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso reunir, porque meu comportamento, minha vida, minha moral é melhor do que certos crentes. E eu boto um parênteses aqui, uma aspas bem grande, e eu lamento, porque tem crente que dá este mau exemplo a ponto de gente descrente dizer que é mais crente do que o crente. Por causa do mau comportamento que dá. E se você não se comporta da maneira correta, coerente, da conta que Deus te chamou para ser, está na hora de mudar, aceitar Jesus novamente, buscar a Ele novamente, pedir perdão novamente e entender que você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a santidade não está na capa, a santidade está na vida. Santidade está na sua conduta. Santidade está na sua maneira de viver. Santidade não está na roupa que tu veste para se apresentar aqui na frente. Porque depois que sai daqui na frente e que chega lá adiante, você continua sendo santo? O que você veste lá adiante está sendo santo? Está condizendo com o que você faz aqui dentro? Então, santidade é entender que Deus te chamou. E ele diz o seguinte, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quando te chama para esta casa, para esta vida, para esta nova história, ele te chamou do jeito que você estava. Ele não mandou você mudar primeiro, mas depois você vir. Ele te chamou primeiro. Ele te chamou primeiro. Deus não começa exigindo comportamento, Ele começa oferecendo relacionamento. E quando Ele te chama, você vem do jeito que você está aí. E aí você começa a mergulhar nas Escrituras, a se alimentar da palavra, a ouvir os cânticos, a conviver com essas pessoas, a conviver com os outros que são santificados, a conviver com a igreja que busca, que adora, que está presente e que tem vida coerente com as Escrituras. Você vem do jeito que você está. E esta convivência, e esse relacionamento, e esta comunhão, e esse entendimento das Escrituras vai te moldando, vai te transformando, e você vai ficando do jeitinho que Deus quer. Porque Ele te chamou, não exigindo nada. Ele diz, venha ter um relacionamento comigo. Venha! Aleluia! Ele te chama primeiro.
E aí, a santidade que você vai apresentar depois vai ser resposta a esse chamado. Porque santidade não é uma lista do que pode e do que não pode. Não. Santidade não é isso. Santidade é viver de forma coerente com aquele que nos chamou. Quando há intimidade, o coração muda e o comportamento acompanha. Eu não vivo em santidade para ser aceito. Eu vivo em santidade porque eu já fui aceito. Eu não sei a história de nenhum de vós. De outrora. Só vocês sabem. E aqueles que vivem com vocês, que estão perto de vocês, que cresceram, que passaram a vida do lado de vocês. Mas Deus conhece tudo. E Ele aceitou. Você aqui, Ele te chamou. Venha, filho meu. Esteja numa posição de honra para que Ele possa te usar. Para que através da sua vida, outras vidas possam ser alcançadas. Mas quando você veio machucado, quebrado. Você veio cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de confusão. E Deus foi trabalhando, foi montando, foi limpando, foi tirando. E hoje em dia você tem a coragem, a autoridade espiritual de abrir a boca e pregar a palavra do Senhor, não se envergonhar, dizendo: eu tenho aprovado, chamado e escolhido por Deus. E isso cabe a todos nós, igreja. Relacionamento com Deus. Santidade não começa com regra, mas começa com relação. Ninguém se torna santo por obrigação, mas por conexão, ligado com Ele. É assim que a gente caminha. Quando há relacionamento com Deus, o coração é transformado. Os desejos são alinhados e as escolhas mudam naturalmente. Aquelas coisas que você pensava antes vai sumindo, vai saindo. Os seus desejos carnais vão sendo eliminados. E quando eles vêm lá diante, que você percebe que está chegando para perto para a tua vida, você já tem a oportunidade de repreender. De mudar e dizer assim: não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a tua vida é diferente. Então eu te digo, igreja, santidade não é um esforço para agradar a Deus. É o resultado de andar com Deus. De andar com Ele. Porque quanto mais perto estamos de Deus, mais nos parecemos com Ele. Jovens, senhoras e senhores, é uma festa linda que vocês estão fazendo e com esse tema especial. Nosso querido pastor Marconi, não sei, acho que foi o senhor que falou assim que esse tema foi providencial. Não foi o senhor que falou? Providencial. É tempo de viver e buscar a santidade. O mundo está feio. As vidas estão tristes. A situação está caótica. Se você olha aqui à sua volta, você pode contemplar vidas sofrendo, vidas tristonhas, vidas se desvaindo. E se você não anda em santidade, você não vai conseguir alcançar vidas para Cristo. Por quê? Porque hoje em dia está muito difícil ganhar só com a pregação. Você tem que ganhar com exemplo. Você tem que ganhar com vida. E se você não tem vida, se você não tem exemplo, fica difícil demais. Porque hoje em dia tem para todos os gostos. Hoje em dia tem para todo que é dar. Hoje em dia tem igreja para tudo que é modelo. Cada um vai inventando a sua igreja a seu bel prazer. Sem querer mudança, sem querer mudar de história. Está criando igreja simplesmente para a sua própria coerência, para viver os seus males dentro de um tempo, chamando o nome de Cristo e dizendo que é cristão, escandalizando, afastando pessoas de se encontrar com Deus. Mas quando a igreja é verdadeira
que estamos de Deus, mas nos parecemos com Ele. Intimidade e proximidade, chegai-vos a Deus. E aí se chega na voz, está escrito em Tiago 4:8. Andar junto com Deus no relacionamento diário. Em João 15:15 diz, já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado de amigos. Oh, meu Deus, que privilégio ser chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Oh, que privilégio, amado. Que privilégio, igreja. Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua prosa com Deus? Teu bate-papo com Deus? Quando as coisas ficam difíceis, quando os perrengues chegam lá na tua casa, quando te falta isso ou aquilo outro, ou quando alguém fala mal de você, ou quando você discute, ou quando você fica bravo, você faz o quê? Corre para a vizinha e conta tudo. E fala mal de um e fala mal de outro, porque você está com raiva. E de repente aqui a região está toda sabendo do que está acontecendo. É assim que você se comporta? Você não está sendo amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, quando as dificuldades vêm, quando a luta chega, quando a dor está ali, quando tem alguém perturbando o teu juízo, o que é que você faz? Você posta. Chega assim, meu amigo, papai, querido, vem aqui. Estou precisando conversar contigo. Estou precisando falar contigo, meu amigo, meu papai querido, moço. Esse é o comportamento do verdadeiro crente que busca santidade, que busca viver uma vida de exemplo, que busca viver diante daquilo que Deus quer, para que você possa ser chamado de amigo. Por Deus. Oh, que coisa maravilhosa. E você tem que permanecer nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Está escrito em João 15:4. Oh, queridos e queridas, lamento vos dizer que tem pessoas que só vêm a Cristo, só buscam a igreja porque está com a doença. Aí vem para a igreja, pega oração e começa a vir para as orações, para o reunião de oração, e pega oração daqui, da lá, porque está com a doença, e está desesperado, e tem medo de morrer, etc e tal. E aí Deus cura. E ele não permanece mais em Deus, porque era uma fé fingida, estava atrás de interesse. Mas a Bíblia convida você a permanecer nele. Recebeu a bênção, permanece nele. Não recebeu a bênção, não permanece nele. A graça que foi favorecida, permanece nele. A graça ainda não foi alcançada, permanece nele. Aleluia! E ele vai permanecer em nós. E entenda de uma coisa, nem sempre Deus vai dizer sim para você. Aqui nesta casa eu sei que tem pais e tem mães. Nem sempre que teu filho te pediu alguma coisa você disse sim. Porque você tem conhecimento, você sabe o que pode dizer sim ou não. Até onde você pode dar ou não. Ele ainda está crescendo, ele ainda está entendendo, está desenvolvendo. E você pode dizer sim algumas vezes e não alguma vez. E Deus também não é diferente. A gente às vezes chama de pai, não é isso? E se ele é teu pai, ele pode dizer não. Muitas vezes você procura Deus para curar uma doença que ele não vai curar. Você vai ter que conviver com ela até os últimos dias da tua vida. E não vai ter cura. E acabou, e é isso aí. E você tem que permanecer nele, glorificar a ele, viver com ele a todo momento, porque em todo tempo Deus é fiel. Independente de qualquer coisa. Ai de mim, ai de ti, que medir minha vida, a sua vida, achando que Deus tem que favorecer a tudo que nós queremos, fazer nossos gostos, nossas vontades. Não, Deus é Deus e acabou. Nós é que devemos servir, nós que devemos adorar, nós que devemos prostrar, nós é que devemos nos sentir pequenininho, porque Ele é grandão. Oh, aleluia! Relacionamento que transforma. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é todo dia. Como é que eu vou prosseguir em conhecer o Senhor? Ó, esse livro aqui que nós usamos, ele não tem validade.
E não tem validade não, igreja. Há quantos anos você ouve falar desta Bíblia, que o povo lê, que o povo acredita e que o povo sente a graça e a presença do Senhor nestes textos aqui, quando se debruça para ler e estudar essa Santa Escritura? E quanto mais você lê, você vai conhecer a Deus. Então prossiga em conhecer ao Senhor. Relacionamento acima das regras. Este é o mandamento, que creais e vos ameis uns aos outros. Porque quem vive em santidade respeita o seu irmão, caminha com o outro, tem responsabilidades e entende que amar um ao outro também é amar a si mesmo. E isso é importante para nossas vidas. Vou trazer para você 3 personagens bíblicos, como exemplo, que foram jovens fiéis e que tiveram grande testemunho de vida no seu tempo, na história bíblica. Eu conversando com meu marido em casa, enquanto eu estudava os textos, eu conversei com ele e falei assim: marido meu, queria eu ter condição de trazer exemplo de vida de alguém de agora, do nosso tempo, da nossa época, pastor. Queria eu trazer assim, dizer assim: eu vou trazer como exemplo a vida de fulano de tal, que todos conhecem. Oh, somos tão falhos, erramos tanto. Mas a gente busca a misericórdia do Senhor todos os dias, porque sem as suas misericórdias, oh, ai de nós. Mas eu glorifico a Deus que a gente tem também personagens bíblicos que também tiveram seus dias difíceis, que tiveram suas agruras, que tiveram suas dificuldades, mas permaneceram ali, fiéis. Eu posso falar para você de José? José é um jovem que escolheu a santidade. Está lá em Gênesis 39, de 7 a 12. Sua história mostra que santidade não é um evento pontual, mas uma postura contínua, mesmo quando a vida parece injusta. E quem foi José? Filho de Jacó, um jovem sonhador, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, traído, acusado injustamente, preso. Tudo isso aconteceu com a vida de José. Tudo isso aconteceu com a vida de José. Um menino tão querido pelo pai, amado, que levantava inveja dentro da própria casa. Ô igreja, meninas e meninos do Senhor Jesus, jovens aqui presentes, eu não sei quantos são na tua casa, e nem sei se todos os teus irmãos servem a Cristo. Eu não sei se o teu comportamento dentro da tua família levanta alguma inveja, alguma dissensão, alguma confusão. Eu não sei. Mas vocês sabem. E se por acaso isso acontece, e se isso acontece porque você tem um bom exemplo, porque você chama a atenção, e porque os outros não conseguem ser igual a você, na sua maneira ética de viver, eu te digo uma coisa: ei! Permanece. Permanece. Mesmo que te critiquem, mesmo que falem: para que essa menina tem um tempo todo atrás de igreja? Para que essa menina está com essas roupas indo para a igreja? Por que essa menina não se veste assim, não se arruma assado? Por que essa menina não vai para a festa isso, para a festa aqui lá? Por que essa menina não vai se divertir que nem só atrás de igreja? Ei! Continue. Continue. Você sabe o Deus que você serve. Você conhece esse Deus que faz por você. Você sabe qual é o sentimento que você tem quando você adora, quando você louva, quando
pessoas à sua volta não entendem, não compreendem e quer te passar uma rasteira, quer te derrubar. Ei! Segura nele. Se apegue com ele e se mantenha de pé. Porque José passou por todos esses percalços. Mas no fim da história, ele foi exaltado por Deus como governador do Egito. Você não sabe como está a trajetória agora, cheia de dificuldade, cheia de luta, cheia de guerra, mas tu não sabe do amanhã onde Deus vai te colocar. Como é que Deus vai te separar? Em que posição ele vai estar? Você não sabe como não pertence a Deus. Tua trajetória pode ser linda, perfeita, maravilhosa, para a glória e honra do Senhor Jesus. E você poderá estar em lugares altos, abençoados. E nem sempre é no contexto de igreja, pode ser contexto de igreja sim, pode ser uma grande missionária, um grande missionário, um grande pastor, um grande pregador, sim, pode ser, mas também pode ser na vida secular. O Deus pode te colocar naquele emprego que está na igreja, naquela posição de formatura de pessoa. Deus pode te colocar no lugar melhor. Se você se manter, porque o Senhor é com José. Ele podia estar onde for, o contexto em volta dele mudava, mas a presença de Deus permanecia nele. Aleluia! José cresceu em meio a conflitos familiares, inveja, rejeição, injustiça, e mesmo assim ele não se corrompeu. Oh, queridos, santificação não depende do ambiente. Não, santificação é o coração alinhado com Deus. É vida contrita com o Senhor. E outra coisa, eu te digo mais. Santidade também está nas tuas escolhas. No momento mais caótico da vida de José, quando a mulher de Potifar veio atrás dele para querer que ele se deitasse com ela, e ele preferiu fugir do que coabitar com aquela mulher. E depois ela saiu acusando ele, falando que ele fez isso ou aquilo, e ele fugiu e nada disso tinha feito. O que está acontecendo? José, naquele momento mais cruel, ele disse para aquela mulher: como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Naquele momento ele entendeu que se ele se envolvesse com aquela mulher, ele não estaria pecando não somente contra Potifar, não era contra o homem, mas era contra Deus. Porque o pecado é isso, o pecado você fere o coração de Deus. Você faz certas coisas achando que vai machucar alguém, você machuca alguém, mas também você machuca o coração de Deus. E José entendeu que o eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Não. José entende algo fundamental: o pecado não é contra pessoas, é contra a santidade, é contra Deus, aquele que cuida dele. E José entende também que fugir também faz parte da santidade. Porque é melhor você fugir da aparência do mal, é melhor você sair fora do que deixar alguém dizer que você é frouxo. Viu, homens, meninos queridos? É melhor alguém dizer que você é frouxo, é isso, aquilo, outro, e você se manter firme, crente, cristão, fervoroso, e entender que Deus trabalha na tua vida, do que simplesmente você cair nas armadilhas de Satanás. E depois sua imagem ser denegrida. E depois você ser uma vida triste. E depois você não entender o que aconteceu. E achar que tua vida vai ficar bonita. Não fica não, porque Deus se afasta. Se você peca contra Deus, se você cai no pecado, Deus se afasta de você. Eu posso trazer aqui também para você Esther. Falei de um menino, vamos falar de uma moça. Esther. Uma mulher abençoada, linda, maravilhosa, uma jovem cristã, que no momento oportuno, ela estava ali presente para estar naquele palácio, naquela condição de rainha. E naquela condição de rainha, muitas vezes ela não entendia por que estava ali. Por quê? Porque ela tinha que defender o povo dela, porque havia uma armação contra o povo, para destruir aquele povo. Mas Esther vivia naquele castelo e ela não poderia estar diante do rei a qualquer momento, a qualquer hora. Se ela não fosse chamada, ela não poderia estar ali presente. Mas ela tinha uma missão a cumprir. E ela sabia que a mãe estava tramando para destruir o povo. E de repente, chegou um momento para que Esther pudesse cumprir o que Deus tinha preparado na vida dela.
Aquela mulher bonita, simples, humilde, serva do Senhor. E de repente chegou a hora dela se apresentar diante do rei. Porém, ela entendia que princesa nem rainha nenhuma poderia se apresentar diante do rei se não fosse destinada. E naquele momento ela sabia que ela poderia perecer. Até a rainha poderia perecer. Mas ela orou. Antes de tomar atitude, ela jejuou. Ela chamou as suas servas para também jejuarem, para também prostarem. E ela disse: se perecer, pereci. Mas ela foi. Ela tomou coragem, atitude debaixo da graça. Primeiro ela foi conversar com Deus. Primeiro ela foi procurar a autoridade divina para tomar atitude tipo assim: Deus, papai querido, é a hora, é agora. Eu vou jejuar esses dias para que o Senhor vá na minha frente. Eu preciso mesmo falar com o rei. Se ele levantar o cetro para mim, eu sei que é honra, que é bênção, que é glória. E assim ela fez. Ela orou, ela jejuou, até chegou o momento, o dia que ela foi se apresentar diante do rei. E quando ela apareceu, o rei levantou e apresentou o cetro para ela. E ali ela se chegou ao rei e convidou o rei para um banquete. E convidou o rei para que convidasse a mãe também para que fosse aquele banquete. E teve o primeiro, e teve o segundo, e assim foi. Até o momento em que ela achou uma oportunidade e revelou ao rei o que estava acontecendo. E a história mudou. E através daquela serva do Senhor que esperou o momento certo para falar, o momento certo para agir. E Deus falou através daquela vida. E uma nação, um povo foi liberto através daquela moça. Porque ela entendeu o chamado de Deus. Ela entendeu que santidade também era orar, jejuar, buscar a presença e falar na hora certa. Abrir a boca na hora certa. E o Senhor convida você para isso também. A perguntar a Deus qual é o momento exato de você dizer alguma coisa. Qual é o momento exato de você tomar alguma atitude. Se está chegando a hora de você resolver alguma coisa, converse com ele, entrega no bem, ora, jejua e pergunta: Pai, eu posso ir? Chegou a hora, o momento é agora, é uma decisão que eu preciso tomar, é uma escolha que eu tenho que fazer. Senhor, é agora, é o momento. Se você tiver aprovação divina, pode crer que a resposta chegará. Pode crer que você será abençoado e bem sucedido, porque o Senhor caminha contigo. Aleluia! Aleluia! É muito importante o crente servir a Deus e ter convicção. Ter convicção da vida que tem. É muito importante o crente servir a Deus e aprender com as coisas da Bíblia, com as histórias bíblicas, porque tem muito a nos ensinar. Deus revela nas suas escrituras todos os dias. Deus usa nossos pastores todos os dias para falar a palavra, para pregar, para ensinar. E se você não usa essa palavra, não põe no seu coração, a tua vida continua caminhando da mesma forma. E muitas vezes você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer assim: meu Deus, eu queria tanto uma vida diferente, mas você não está aceitando a palavra que Deus está te dando. Como é que você pode continuar desse jeito? Aí eu quero falar para você agora, para finalizar, sobre Timóteo. Timóteo, um jovem que cresceu nas Escrituras Sagradas. Um jovem que foi instruído desde o menino, o tempo todo, ensinado. E ele foi seguindo a sua história desse jeito. Eu tenho um conselho para você, cristão, para os jovens que nasceram no Evangelho, que cresceram no Evangelho, desde criança ouvindo a palavra de Deus, sendo instruído, sendo inspirado pela palavra. E um conselho para você também que é recém-chegado na casa do Senhor, mas que está sentindo ardor aí no seu coração, uma vontade muito grande de continuar falando de Jesus, de ficar pregando, de falar, anunciar a palavra de Deus, de estar aqui na frente apregoando, dizendo que Deus salva, cura e batiza e leva para o céu. Eu te digo uma coisa, aprende com Timóteo. Timóteo é um jovem sábio, muito inteligente, mas que não passou à frente do seu processo. Ele foi se alimentando, ele foi aprendendo, ele foi se enchendo da graça. Cada dia mais aprendendo, tendo relacionamento com Deus e com os ensinamentos. Até chegar o momento de Deus agir sobre a vida dele. Timóteo não começou nos púlpitos. Ele começou fiel no lar. Estudando a igreja em casa, estudando as escrituras, aprendendo em casa. E está na hora de você começar a entender
que você precisa aprender todos os dias. Você entender que relacionamento também é um momento discipulador. Se você tem um chamado de Deus, não passe na frente. Se teus pastores aqui estão te instruindo, estão te educando, estão te ensinando e estão te conduzindo para que você seja um obreiro aprovado, para que você seja um jovem muito sábio, entendido da palavra do Senhor. Se Ele está te instruindo e você está se alimentando da palavra, não queira de automático o púlpito. Porque você precisa crescer espiritualmente falando. Você precisa crescer em conhecimento. Se você for estudar a história de Timóteo, você vai entender que Deus não despreza a tua mocidade. Faça tudo no momento certo. Conforme você vai crescendo, você vai melhorando. Aquele jovem que tem uma voz maravilhosa, abençoada, que cantou ali 2 canções junto com a moça. Ele falou que esse servo do Senhor o conduziu, o ajudou para que viesse a louvar o Senhor. É isso? Você pode ter esse homem aqui como instrutor para você. Alguém que te ajudou a te manter firme e tomar a coragem de estar aqui à frente, cantando e chorando, sentindo a graça do Senhor. E quando você começou a revelar que Ele te ajudou, que Ele te incentivou a estar aqui à frente, cantando, você se emocionou só de falar disso. E nós devemos seguir desse jeito, é dando passo de cada vez. E se eu tenho alguém para me ensinar, vamos colher esses ensinamentos. Se eu tenho meus obreiros, meus pastores que sabem aqui, que estudou mais do que eu, deixa eu adquirir dele conhecimento. Se eu tenho aqui nosso pastor querido, o Senhor da igreja, se ele tem mais bagagem, vamos colher essa bagagem, vamos sentar perto dele, vamos ouvir os ensinamentos, os conselhos, porque é assim que a gente cresce, é assim que Timóteo cresceu. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E assim você que tem criado na igreja, uma vida inteira na igreja, eu sou uma dessas também. Uma vida inteira na igreja. Hoje eu tenho 51 anos de idade, não vou vergonha de dizer e falo com muito gosto e alegria. Tenho 51 anos de idade, minha vida inteirinha dentro da igreja, desde criança dentro da igreja. Quando eu nasci, meus pais não eram cristãos. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se converteram ao Senhor. E a partir daí me criou na casa do papai querido. Meus irmãos já nasceram no berço cristão. E eu comecei com 7 anos de idade cantando nas igrejas. Meu pai me colocava na bicicleta e levava para as congregações para cantar aqui ou acolá. E ele dizia, eu não tinha vergonha de cantar. Essa menininha mais aqui que cantou lindamente aqui, tranquilamente, cantando. E a irmã do violão, ó, dando aquele pitacozinho, ajudando na força, eu prestando atenção e dei tudo. Mas acontece que quando eu era dessa idade, 7 anos, que eu cantava na igreja, eu tinha vergonha, porque as pessoas sorriam de mim. Porque quando eu era pequenininha, eu falava 3, eu falava 2. E aí eu todas as palavras que tinham R, eu falava L. E as pessoas sorriam. Tinha uma musiquinha que eu gostava de cantar que parecia que já era a minha cara. Podes entrar, irmão, que a casa é tua. Podes entrar, pois é nossa também. Eu cantava essa canção, entrar, e eu falava entrar, eu não conseguia falar entrar. E tinha umas meninas da igreja que quando eu ia cantar, elas sorriam. Mas meu pai, que foi sábio, Deus usou ele, aquele homem naquele dia. E ele disse assim para mim, você vai cantar. Você vai, não quero cantar na igreja. Não, você vai cantar. Eu vou te ensinar uma coisa. Naquela época não tinha 3 fileiras de banco, era 2 fileiras de banco, uma calça ali, e esse corredor ficava livre. E lá no final da porta era aberto, tinha pista. E passavam os caminhões lá na pista, caminhão mesmo de carro de viagem, passavam os caminhões na pista. E eu sempre achei bonito, até hoje, pastor, eu gosto de viajar, eu já gosto dos caminhões na pista. Meu marido não gosta, porque passar esses caminhões eu na puta. Mas pista sem caminhão, pra mim não tem graça. Meu Deus do céu. E quando eu era pequenininha, aí eu fui cantar e a pista lá, os caminhões passando, e meu pai falava assim, vou cantar. Não olhe para as pessoas. Olha para os caminhões que estão passando lá na pista. E assim eu fiz. Toda vez que eu ia cantar, eu ficava na direção da porta. E começava a cantar e olhava para os caminhões. E eu cantava a música toda e era coisa maravilhosa. Eu estava rindo, eu estava vendo nada. 7 anos de idade. E assim fui vivendo minha vida. Fui crescendo, fui desenvolvendo. E fui cada dia mais melhorando daqui, da acolá, consertando aqui, consertando acolá, porque a vida é essa. Ninguém nasce sabendo. A gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando com o tempo.
Enquanto quando a gente vai amadurecendo, a gente tem que melhorar. Porque se você amadurece na vida e piora na vida cristã, olha, filho, vamos consertar esse negócio porque tá feio, tá errado. A gente tem que caminhar com Deus cada dia dizendo assim, eu preciso aprender mais. Eu preciso aprender mais, eu não sei tudo não. Esse moço aqui veio no carro proseando, mas eu... E aí eu perguntei para ele, ele pastor, sim, eu sou pastor, mas pela graça do Senhor eu estou aprendendo, eu falei, aproveitou. E a gente caminha assim, a gente vai aprendendo todos os dias, ninguém sabe tudo. E a gente tem que aprender cada dia, a gente já tocou uma nova. Interessante que na Bíblia Sagrada também é desse jeito. Pastores queridos do Senhor, há quantos anos você lê essas escrituras? Há quantos anos você estuda a Bíblia Sagrada? Há quantos anos você lê? Você já leu quantas vezes as escrituras? E de repente você se depara com um texto que bate no seu coração, que me impacta aquele texto, sendo que você já leu. E quando você lê de novo, tem uma nova história. Eu não consigo olhar para este livro e olhar simplesmente como um livro histórico qualquer. Eu olho para isso aqui, eu digo aqui a Sagrada Escritura. Deus se faz presente e se revela para a gente todos os dias. E se revela para você. É assim que a gente tem que caminhar. Então aprenda com Timóteo. E seja um obreiro abençoado. Vai se alimentando, vai construindo a tua vida, vai construindo a tua história, até tu chegar aqui. E muito breve tu chegará aqui. Se você seguir dessa forma, se debruçando na palavra, buscando a presença do Senhor, se quer cantar, vai melhorando tua cantoria. Se quer pregar, vai melhorando teus estudos. E vai chegar a hora que Deus vai te colocar e vai tratar. Oh, glória a Deus! Quando você abrir a mão na igreja, vai sentir que há um negócio diferente ali. Aleluia! E Deus te separa, e Deus te chama, os obreiros te enxergam, Deus volta os olhos dele, aquela pessoa ali, olha aquele menino, olha aquela menina, bora chamar, bora botar mais pra cá, bora preparar. Porque nosso tempo está passando, e eles precisam vir chegando. Nós não podemos ser egoístas de achar que é só para nós a palavra, só para nós a mensagem, só para nós o louvor, não. Vamos preparar os jovens, vamos preparar as crianças, porque nosso tempo está passando. E eles precisam desse autoridade espiritual, porque na fase deles vai ser pior do que a nossa. Se está difícil hoje para a gente pregar, para a gente ganhar para Jesus, para eles vai ser mais difícil. Só que a responsabilidade também é nossa de ajudar a eles a se manter de pé. Aleluia. E falar e ficar de pé, fiquem de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Se algum de vós tem estudado para trabalhar na casa do Senhor é também fazer a faxina. Trabalhar na casa do Senhor está aqui cuidando do som da igreja. Trabalhar na casa do Senhor está como essa criança assim abençoada aqui, ó. Estou indo toda a mensagem ele aqui, ó, louvando e adorando o nome do Senhor, fazendo esse momento ficar glorioso e melhor ainda. Trabalhar na casa do Senhor é visitar quem está doente. Trabalhar na casa do Senhor é auxiliar o seu pastor. Trabalhar na casa do Senhor é estar lado a lado com as irmãs que oram. Trabalhar na casa do Senhor é também estar presente nos momentos dos serviços sociais da igreja. Trabalhar na casa do Senhor é fazer assistência também que a igreja precisa. Trabalhar na casa do Senhor é dizer: eis-me aqui, papai querido, aonde está o meu chamado? E eu vou me apresento. É isso. E se você tem esse chamado para o Senhor, para servir a Ele em várias áreas que a igreja precisa, em várias e determinadas áreas que a igreja precisa, eu te convido, por gentileza, vem aqui que eu vou orar por você. Quem tem me chamado? Se não tem, não tem problema. Não se envergonhe, mas se tem, vem. Aleluia. Santo, santo, Senhor. Glória a Jesus. Exaltados. Os olhos dois. Aleluia. Eu convido uma irmã que já é dedicada nas coisas santas da igreja, que vem aqui à frente. A primeira, levante e vem. Que já tem uma vida dedicada na casa de papai. Vem aqui agora. Glória a Deus.
É você, amado? Glória a Deus por tua vida. Abrace ela aqui, por favor. Ela. Abrace ela. Qual das duas que é? Você tem chamado? Pronto. E você já trabalha na obra do Senhor? Acolha ela. E acolha a outra também. Gostaria que tivesse mais alguém, porque são duas mulheres com um chamado muito forte. Deus está bradando no coração delas. Tem mais alguma irmã que já tem um chamado, que já está atuando para acolher a outra, que aqui está sendo abraçada, mas a outra está parada? Tem mais alguém que quer vir abraçar ela? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Abrace ela, faça ela sentir a graça do Senhor. É pela frente, vai. Glória a Deus. Faça ela sentir a graça do Senhor através da sua vida. Isso, filha. Agora, Deus, se algum de vocês sentiu autoridade especial da parte de Deus e quer desejar acolher esse Senhor aqui, esse homem que está prostrado, ajoelhado, eu vos convido, um de vocês, por favor, acolha esse moço aqui. Você vai, irmão? Acolha ele. Ou Glória a Deus!